Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. Sem mais delongas, mais notícias negativas para o doutor Aleide Moraes, vindas dos Estados Unidos. Desta vez, as academias de direito, desta vez juristas norte-americanos, começam a se unir contra o doutor Aleide Moraes. Vocês estão vendo frentes abertas contra o referido doutor, vindas no judiciário, por meio de ações no judiciário. Já há frentes abertas por meio também da diplomacia, várias delas. A última é esta denúncia que a brasileira naturalizada norte-americana, que tem dupla cidadania, entrou com uma denúncia recentemente, esta que o Moraes decretou a prisão preventiva por ela haver postado algo aí nas suas redes sociais, postado desde a Flórida, se eu não me engano. Ela denunciou Moraes por meio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. Há várias frentes por meio também da Secretaria de Estado, do Departamento de Estado norte-americano, por meio do Marco Rubio, vem aí, frentes parlamentares no Senado e na Câmara dos Deputados. Vocês estão vendo a criação da lei. Nos próximos dias vai ser votada no Senado. No Senado, essa lei que já foi aprovada, vai ser votada, foi votada e aprovada na Comissão Jurídica da Câmara, vai ser votada nos próximos dias no plenário da Câmara, depois Senado. E não resta dúvida, aprovada nas duas casas, essa lei Moraes, a lei Alexandre de Moraes, poderá ser aí certamente confirmada, sancionada por meio da presidência da República do Trump, por meio do Donald Trump. E agora, uma cereja do bolo. Vejam, os próprios, vamos dizer assim, pares, ou seja, outros operadores do direito, notadamente com o peso da academia, juristas acadêmicos norte-americanos, doutores da lei, partem para cima do nosso querido doutor Alexander. Vamos lá. Está aqui na revista OS, juristas norte-americanos criticam Alexandre por distorcer a lei. Para acadêmicos, ministro do STF manipula livros para justificar censura, como diria o Cebolinha. Vamos entender isso melhor. Dois acadêmicos de renome dos Estados Unidos, Jeff Kosek e Jacob Metigan, publicaram uma análise detalhada sobre a atuação do ministro Alexander na regulação do discurso público no Brasil. Escorado na desculpa, Moraes, escorado na desculpa, aspas, de combater a desinformação, fecha aspas. Em artigo intitulado vamos direto para o português. Em artigo intitulado John Stuart Mill se contorce no túmulo, os especialistas argumentam que Moraes tem reinterpretado às suas conveniências conceitos do liberalismo clássico e da jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, para justificar medidas restritivas à liberdade de expressão dos brasileiros. E aí, Moraes? Os autores Kosef e McChengaman alegam não poder falar sobre a legislação brasileira. Porém, Alexandre de Moraes continuamente cita tanto a jurisprudência norte-americana quanto a obra do filósofo liberal John Stuart Mill. Não para defender a liberdade de expressão, mas sempre para relevar atos de censura. Vai ficando feio. Para os juristas mencionados, a atuação de Alexander conflita com princípios fundamentais do liberalismo clássico e com os marcos jurídicos que sustentam a liberdade de expressão em democracias ocidentais. Os especialistas argumentam que liberdade de expressão, viu, doutor Moraes, é um pilar central para qualquer regime democrático saudável e que quando autoridades judiciais assumem poderes arbitrários
para definir o que pode ou não ser dito, abre-se um precedente perigoso para a repressão política disfarçada de defesa institucional. É aquilo que eles não sabem, mas nós aqui no Brasil já chamamos de defesa da democracia. A tara da defesa da democracia pela democracia. O caso mais recente que ilustra essa abordagem, segundo os especialistas citados, é a suspensão da plataforma Rumble no Brasil. Os juristas norte-americanos veem tal medida como um exemplo claro de censura institucionalizada pelo subterfúgio, ou seja, um jeitinho brasileiro de, alegadamente, aspas, proteger a democracia. Justamente censurando opiniões de que o ministro do STF pessoalmente não goste. Para Consef e Meitigan, essa decisão insere-se em um contexto mais amplo de controle do espaço público, é o que eu tenho dito. E da dinâmica, ou seja, dizem os juristas norte-americanos por detrás desse discurso bonitinho, de que se está fazendo isso para proteger a democracia, o que se visa é controlar o espaço público, controlar a discussão pública, o debate público e a dinâmica política por meio do Poder Judiciário, levantando sérias preocupações sobre a separação de poderes e o papel do Estado na regulação da informação, o que pode ser considerado justamente, aí sim, dizem estes colegas, o doutor Alexandre de Moraes, e meus colegas também, dizem, aí sim, essas práticas que o doutor está capitaneando no Brasil, aí sim significa risco à democracia. Mas não, a garantia é o senhor doutor Moraes. Vamos acreditar, a garantia é o senhor doutor professor. Os superpoderes de Alexandre. Os juristas destacam que Alexandre recebeu uma ampliação significativa de seu poder. Mas quem deu? Quem deu? Os juristas destacam que Alexandre recebeu uma ampliação significativa de seu poder de decisão sobre o que pode ou não pode ser dito no Brasil a partir do TSE. Sem saberem que o próprio Alexandre, junto de outros ministros do TSE, como Carmen Lúcia, votaram para ampliar seus próprios poderes sem nenhuma lei que os permitisse e ainda confessando ser censura. Onde estávamos todos nós quando isso aconteceu? Aonde estava a imprensa brasileira quando isso aconteceu? Aonde estava o famigerado Ministério Público do Brasil, que tem missão constitucional de ser fiscal da lei? Aonde estavam os membros do Ministério Público, principalmente o Ministério Público Federal? Onde estava a Procuradoria-Geral da República? Onde estava esse sujeito que o próprio Bolsonaro nomeou para a Procuradoria-Geral da República, este Augusto Aras? Voltou para a Bahia cheio, com o Ibornal cheio de contatos, não é, Augusto Aras? E agora vem a versão piorada do Augusto Aras, o Paulo Gonetti. Eu sei que ele fala assim Gonet, mas eu falarei Gonetti até morrer. Paulo Gonetti. Onde estavam a sociedade civil organizada, que é um bicho tão difícil de encontrar, essa tal dessa sociedade civil organizada, quanto caviar andando por aí? No Brasil? Será que no Brasil, agora digo eu, será que no Brasil nós estamos vivendo, de certa forma, aquilo que Hannah Arendt, a filósofa da política, será que no Brasil nós estamos vivendo aquilo que Hannah Arendt certa vez chamou de banalização do mal, que levou aquele movimento escroto lá na época do Bigodinho? Porque muito silêncio. Muito silêncio.
Por fim, a crítica dos juristas norte-americanos enfatiza que essa concentração de poder na figura do Dr. Alei de Moraes culminou na recente suspensão da plataforma Rumble, uma medida tomada após a reativação da conta do influenciador Alan Santos, apoiador do ex-presidente. O argumento utilizado por Moraes foi o de que a plataforma permitiria, aspas, a disseminação maciça de desinformação, fecha aspas, supostamente, abre aspas, colocando a democracia em risco, segundo Moraes, né, fecha aspas. Mesmo que nenhuma democracia esteja em risco por conta da liberdade das pessoas, mesmo que nenhuma democracia, dizem os juristas, nenhuma democracia está em risco por conta da liberdade das pessoas de emitirem suas opiniões em plataformas. É preciso que alguém venha de fora e diga: nenhuma democracia está em risco pelo fato de pessoas emitirem suas opiniões em plataformas de redes sociais. Então, onde estivemos e onde estamos nesse silêncio todo? Não é? Então, assim, é um negócio, ainda tem aqui o último parágrafo, eu estou dando uma pausa retórica, para que vocês possam refletir também, junto comigo ainda, sobre essas coisas, como diria o português. Por fim, para estes juristas americanos, essa justificativa representa uma inversão dos princípios da liberdade de expressão, já que em regimes democráticos, o combate a discursos considerados problemáticos deve ocorrer por meio do debate público e não pela censura estatal. Eles, os juristas americanos, argumentam que a decisão de Moraes estabelece um precedente preocupante para o controle da informação no Brasil. Os especialistas destacam ainda que esse modelo de censura tende a se expandir progressivamente, criando uma cultura de conformidade ideológica imposta pela opinião pessoal dos burocratas que controlam o judiciário. Botem na cabeça, ninguém elegeu o ministro do Supremo Tribunal Federal para nada. Aí eles vêm com um argumento supimpa e dizem: não, acreditem em nós somos os faróis, né? Nós sabemos o que é melhor para vocês. E dão uma pisa no legislativo, no executivo e na população. Pode isso, Arnaldo?